Bom, no primeiro vídeo aula nós falamos a respeito da pessoa que é chamada deficiente auditivo e apresentamos as causas da deficiência auditiva, tá? Nesse segundo vídeo aula nós vamos falar sobre a pessoa chamada de surda e por que chamamos apenas ela de pessoa surda ou criança com surdez também. No slide eu trago para vocês algumas informações do mesmo decreto que fala lá sobre a pessoa que tem deficiência auditiva. O decreto diz o seguinte: considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, tá, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando a sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, no caso aqui no Brasil é chamada de Libras, tá? O decreto ele vem e já diferencia quem que é o sujeito surdo. Primeiramente, nós não descartamos a deficiência auditiva. A deficiência auditiva, ela existe, ela é presente. No entanto, o sujeito surdo é aquele que tem uma cultura, faz parte de uma comunidade, tá? Mas é usuário da língua de sinais. Se você encontrar uma criança que usa o aparelho auditivo, mas se comunica ainda através da fala, não tem nenhum contato com a comunidade surda, nós vamos chamá-la de deficiente auditivo. Se você encontrar uma criança que é usuária da língua de sinais, tem contato diário com a comunidade surda, nós vamos sempre chamá-la de criança com surdez ou pessoa surda ou criança surda, ok? Falando sobre a pessoa com surdez, às vezes pela falta de conhecimento, falta de contato com os surdos, criam-se alguns mitos em relação ao indivíduo, em relação à pessoa surda. No slide eu trago os principais mitos, aquilo que nós escutamos muitas vezes, não é, as pessoas falando sobre a pessoa que tem surdez. Olhem só, no slide diz o seguinte: algumas pessoas acreditam que todo surdo, ele também é mudo, tá? Isso não é verdade. Ou que os surdos são muito nervosos, ou acabam reduzindo o surdo na sua deficiência. Então acreditam que eles são impossibilitados de praticar algumas atividades simples do dia a dia, como dirigir, praticar esportes e outras atividades. Primeiramente, nós descartamos, não é, o conceito de que a pessoa é surda e muda, porque a deficiência auditiva está localizada apenas nos seus órgãos, que são da audição, tá? Então, todo o trato vocal que é necessário para a fala, dentes, língua, bochecha, né, os pulmões, todos os órgãos fonoarticulatórios, eles estão íntegros, tá? Se a criança surda, embora ela use a língua de sinais, ela tem contato com a comunidade surda, e ela deseja, ou os pais também levam ela para terapia para a fala, ela tem possibilidade então de se comunicar através da fala, tá? No entanto, a fala vai ser uma segunda língua para ela. A primeira língua vai ser a língua de sinais, ok? Os surdos são nervosos, não é? Pelo fato deles gesticularem muito e utilizar o recurso da expressão facial, onde eles intensificam também a sua fala através desse recurso da comunicação, assim como nós ouvintes também. Quando nós estamos um pouco mais alterados, a gente também muda a nossa voz, utilizamos alguns gestos também para expressar aquilo que estamos sentindo. Os surdos, como a comunicação ela é extremamente visual, então as pessoas acreditam que todos eles são nervosos, justamente por causa dessa comunicação que é espaço visual, tá? A outra questão, onde as pessoas reduzem o indivíduo na sua deficiência, ou seja, o surdo não pode dirigir, o surdo não pode fazer tal esporte, o surdo não pode buscar alguma outra profissão, isso não é verdade, tá? Aquelas atividades que necessariamente precisarão da audição, realmente os surdos eles não poderão exercer. Mas outras atividades, que são várias outras, né, até mesmo dentro do campo acadêmico, eles podem também se formar e trabalharem nessas áreas que eles escolheram, e a deficiência auditiva não vai impedi-los também de se desenvolver como indivíduo, como cidadão, com seus direitos e com seus deveres também, tá? Vocês devem estar pensando assim, mas por que então que dividem, né? Surdez e deficiente auditivo.
Eu vou mostrar para vocês que existem duas grandes abordagens, tá? E ela que vem e marca essa grande diferença. No slide, observem só. Nós podemos olhar, então, para a pessoa que tem a surdez, chamada de surdo, e para o deficiente auditivo, não é, o DA, que são dois grupos culturais. O surdo, a principal característica, está presente a língua de sinais e existe um modelo linguístico cultural envolvido aqui também em relação à língua de sinais. O sujeito que nós chamamos de deficiente auditivo, então, a língua oral, através do português, não é, da fala, e o modelo linguístico e cultural, ele vai rejeitar a língua de sinais. O que significa isso? Existem algumas pessoas que têm a deficiência auditiva, tá? E que elas acabam rejeitando a língua de sinais. Então, procuram através da reabilitação auditiva, através de uso de alguns aparelhos auditivos muito potentes, não é? A tecnologia tem vindo para suprir essa demanda. O implante de cóclea é um dos recursos onde os pais, né, porque a criança ela é muito pequena ainda, ela é submetida a essa cirurgia, então ali com esse novo aparelho, que vai substituir a função de cóclea, ela pode adquirir fala, então ela não vai usar a língua de sinais. Então são dois grupos bastante distintos, mas o que diferencia e o que marca esses dois grupos é o modo de comunicação, tá? Aqueles que preferem ser chamados de deficientes auditivos, eles preferem por causa do modo de comunicação, ou seja, não, eu consigo me comunicar através da fala, tá? Eu utilizo um aparelho auditivo muito potente, eu não preciso da língua de sinais, eu não preciso de um intérprete de língua de sinais, ok? Eu participo de uma comunidade que ela é ouvinte, a escola também não tem intérprete, essa é uma opção. Opção do aluno ou uma opção que foi gerada até mesmo por causa dos pais, quando souberam da deficiência auditiva. No outro grupo, não. O outro grupo, ele acaba priorizando a língua de sinais, então a fala, alguns até que buscam terapia para adquirir a fala, mas para ele a língua de sinais, ela vem para que dê suporte nessa comunicação, certo? Então, o deficiente auditivo faz parte da comunidade majoritária, tá? A comunidade é essa, a sociedade é essa. A comunidade ouvinte e o sujeito surdo faz parte, então, da comunidade surda, usuária da língua de sinais, tá? Entendendo quem são os indivíduos, o nosso indivíduo para essa disciplina é aquele usuário da língua brasileira de sinais, então é a pessoa surda, ok? A gente termina agora o segundo vídeo e vamos continuar, então, no próximo vídeo, falando um pouco mais em relação ao surdo e também à língua de sinais.